Bem, eu vou gravar esse vídeo aqui, tecendo alguns comentários e algumas reflexões sobre, de novo, a questão da segurança pública. E agora, tendo como situação ilustrativa desse problema de segurança pública, a morte do policial em Minas Gerais, que foi veiculada através das redes sociais e que levou a tanta revolta por parte daquelas pessoas que evidentemente não compartilham com a situação do país e com aquilo que está sendo feito com relação ao nosso país. Eu vou aqui apenas resumir um pouco o meu currículo para que você entenda que eu conheço um pouco do que eu estou falando. Durante 15 anos eu fui instrutor, professor da Academia de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia, atividade que muito me honrou. Durante 11 anos eu fui professor do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, e no decorrer, junto a essa atividade do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, eu fui também, e aí completei 15 anos, fui professor do CESP, curso de especialização em segurança pública, e fui professor do CEGESP, que é o antigo curso superior de polícia, o curso de especialização em gestão estratégica de segurança pública. Eu sou formado em Direito, Ciências Sociais, e, bom, a partir dessa minha experiência, que foi uma experiência muito boa, essa convivência no meio policial, eu costumo até dizer que eu fui mais aluno, fui mais aprendiz do que professor. Uma experiência fantástica. E eu não me formei conhecedor de segurança pública apenas lendo livrinhos, defendendo teses financiados com bolsa da Open Society do seu Jorge Soros aqui no Brasil. Foi uma convivência de muitos anos, de muito compartilhar ideias, experiências, e isso foi extremamente proveitoso para mim. No início da minha carreira como instrutor, professor da Academia de Oficiais da Polícia Militar da Bahia, naquela época, 2000, eu estava por volta disso, eu estava assim, também muito motivado com a ideia, né, dessa vivência de uma redemocratização do Brasil, né? Eu estava empolgado, ainda, para falar a verdade, ainda não tinha caído muito bem a ficha do que estava acontecendo com o país, né? E toda essa ideia de democratização, de Constituição, tudo isso empolgou muito, né? Vamos reformular as polícias, e eu acreditei muito nisso, porque eu achei que realmente a proposta era reformular a polícia, né? Com o passar do tempo, eu estudando e aprendendo, né, porque a gente, para ser professor de verdade, a gente tem que estar sempre estudando e aprendendo, eu comecei a perceber que tinha uma coisinha meio sorrateira nesse discurso da crítica, nesse discurso contra a polícia militar. Não era bem o aperfeiçoamento que estava se visando fazer dentro das polícias militares, e sim realmente acabar as polícias militares, né? Acabar as polícias militares. Em 2008 apareceu a chamada matriz curricular da Senasp, que trazia para dentro das academias de oficiais as escolas de praças, e depois, posteriormente, também passou a influenciar bastante as escolas mais recentes de guardas municipais, que é uma matriz inteiramente gramsciana. Quem entende do assunto irá localizar isso,
uma matéria, uma matriz curricular, inclusive, que na matriz abole completamente as matérias de direito, com o discurso de que o policial seria um gestor. E eu sempre questionei isso, porque eu entendo que o policial hoje, como muitas profissões, é uma profissão que tem que ser composta, de fato, por uma formação mais complexa, mas o conhecimento da lei é imprescindível, né? Como eu sempre digo, né? Eu com certeza não vou me encontrar com um policial numa troca de tiro, no assalto a banco, mas preciso que o policial conheça os limites de uma abordagem, numa blitz, que porventura eu possa vir também passar. Então, o policial, para exercer a sua boa função, o seu bom trabalho, ele tem que ser um conhecedor do direito. E as academias de polícia que preservaram matérias jurídicas para esta boa formação policial, elas preservaram porque quiseram. Porque se você baixar a matriz curricular de 2008, você vai ver que a única matéria de direito que existe é uma matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito. O resto são as sociologias, as filosofias, as antropologias, as gestões, com o discurso de que se o policial lesse Lévi-Strauss, se o policial lesse Nietzsche, se o policial lesse Platão, ele se tornaria mais humano, né? Muito bem. Quando eu comecei a perceber isso, então eu comecei a me posicionar de forma bastante diferente, né? E aqui agora eu quero dar uma explicaçãozinha, né? Esclarecendo a partir dessa minha experiência o que é que passou a acontecer dentro das polícias militares, né? Que é exatamente o alvo preferencial, juntamente com as Forças Armadas, do movimento esquerdista, socialista, neocomunista, que está assolando toda a América Latina, né? A nova versão comunista na América Latina, chamada bolivarianismo, né? Bom, então, por que atacar a polícia militar, né? Atacar a polícia militar é algo fundamental para esse projeto de instalação da ditadura comunista na América Latina, né? Como já falei em outros vídeos, a URSAL, o projeto da URSAL, baseado na doutrina da Pátria Grande, né? União Republicana Socialista da América Latina, que é reproduzir na América Latina uma ditadura socialista nos moldes stalinistas, né? Então, e para isso, uma coisa é fundamental: atacar as nossas polícias militares, porque a forma como a nossa segurança estava estruturada e principalmente consolidada a partir da Constituição de 88, né? O nosso exército, as nossas forças armadas, elas tinham, como reza na nossa Constituição, um aparato, né, fundamental, chamada pela própria Constituição de forças auxiliares, que seriam as polícias militares. Então, para enfraquecer as Forças Armadas, era preciso enfraquecer as polícias militares, né? Porque, pelo projeto da nossa segurança, em caso de guerra, as polícias militares são incorporadas ao Exército, né, e passam a fazer parte da nossa força militar, do nosso Exército Nacional, em caso de situação de guerra. Então, começaram a se tomar algumas medidas no sentido de desestruturar as polícias militares, com o objetivo de desestruturar a nossa segurança nacional, né? Dentro da estratégia está exatamente criar uma força de segurança nacional, né? Muita gente não percebe, alguns já perceberam, muita gente não percebe, mas a Força de Segurança Nacional é uma força, é um exército paralelo. Ou seja, caso as Forças Armadas brasileiras não apoiem uma ditadura comunista no Brasil,
apesar das Forças Armadas já estarem muito minadas, né, se elas não aceitarem isso, como foi o caso na Venezuela, por exemplo, que o Hugo Chávez conseguiu o apoio dos militares, caso esse apoio não aconteça no Brasil, existe uma força paralela chamada Força de Segurança Nacional, né? Ao mesmo tempo em que as polícias militares elas vão sendo enfraquecidas, elas vão sendo desmoralizadas, e o objetivo é de fato extinguir as forças, as polícias militares. Por isso inclusive fala-se em federalização das polícias militares. E nesse quesito, federalização das polícias militares, existe um ponto importante aí, que é exatamente tirar o poder bélico da mão dos governadores. Neste mesmo contexto e objetivo de tirar o poder bélico dos governadores, entra também em cena a ideia de municipalização da segurança pública. É uma ideia, a princípio, prevista na nossa Constituição, né? A ideia muito bem-vinda a princípio, porém, se você prestar atenção, já nasce essa ideia de criar as guardas municipais, né? São muitas vezes chamadas de guardas civis, né? Mas já guarda uma diferença, uma contradição, porque passa a se criticar o militarismo e cria-se polícias municipalizadas, pautadas em hierarquia militar. Então, se o militarismo é ruim para o exército, se o militarismo é ruim para as polícias militares, por que ele é bom para as guardas municipais? Isso é muito simples, né? Quando você vai criar as guardas municipais, você vai fragmentar as forças de segurança, e nesse sentido, pense bem que é muito mais fácil para um governo ditatorial dominar e debelar uma força de 1.000 guardas municipais, 2.000 guardas municipais, do que 30.000 PMs, como por exemplo é mais ou menos o número da nossa Polícia Militar. 100.000 PMs, como é mais ou menos o número da Polícia Militar de São Paulo, né? Sendo inclusive forças compostas por pessoas que têm experiência de combate, na sua grande maioria, né? Não se trata de recrutas cumprindo o seu dever militar, né? São profissionais de carreira, muitos deles com grande experiência de combate, né? Então, o projeto seria fragmentar essas forças militares estaduais, as polícias militares, trazendo elas para a segurança, para o universo do município, de forma a tirar, como eu disse antes, o poder bélico dos governadores. Por que tirar o poder bélico dos governadores? Porque seria menos uma barreira caso o governo central, ouse realmente implantar uma ditadura comunista, que nós estamos a caminho disso. Isso já falei sobre isso é falado há muito tempo por diversas outras pessoas, né? E caso essa empreitada venha mesmo a ocorrer de maneira radical e evidente, sem discussão, um golpe realmente, tiraria a resistência de governadores, né, de regiões que viessem a não concordar com a implantação desse golpe comunista. Tá certo? Então o que é feito, né? O que você está vendo ser feito no Brasil? É aquilo que já se noticiou, eu já falei muito sobre isso também, é a implantação do projeto Foro de São Paulo. Para você implantar uma pátria grande, para você implantar uma União Republicana Socialista da América Latina, você precisa mexer em toda essa estrutura, né, bélica, militar. E daí você tem doutrinas que vão se agregando, você tem ideias revolucionárias que vão se agregando, e que vão dando
resultado a esse projeto. E é isso que é preciso prestar atenção, porque a gente foca muito na morte dos policiais, e é algo muito importante que merece, sem sombra de dúvida, todo o nosso respeito, tanto pelas pessoas que falecem, como pelos familiares e amigos que sofrem, né? Então eu não estou desmerecendo isso, mas o que eu quero é que ir além, né? E mostrar que a morte de policiais faz parte desse projeto, certo? Isso não está acontecendo por acaso. Daí porque tantas tentativas que se tem visto de impedir o trabalho policial, né? Usa-se o direito, usa-se a interpretação da lei para, através de órgãos, né, que fazem parte da estrutura republicana, tentar impedir ou dificultar o trabalho policial, né? Basta falar dessa nova concepção de defesa pessoal, de legítima defesa, simplesmente absurda, em que o bandido é que passa a ter o direito à legítima defesa, e isso não tem nenhum abrigo no nosso direito penal, né? Mas tudo isso é feito para quê? Esse relativismo jurídico, essa crítica ao direito positivista, ela é feita para quê e por quê? Bom, existe uma ideia mais ampla, né, para o socialismo, particularmente comunista. O nosso direito é um direito burguês, que deve ser extinto, deve ser abolido, né? Isso está muito claro, inclusive, no livro de La Salle, né, do que é a Constituição. Para La Salle, o golpe comunista seria dado, eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal, para La Salle, o golpe comunista seria dado constitucionalmente. Criando a Constituição comunista, pronto, chegou na Constituição comunista, chegou no paraíso comunista na Terra, né? Então, mas enquanto esse direito burguês, ele não é extinto, através de um golpe comunista, da implantação da ditadura comunista, né, como já observa o próprio senhor Habermas, todos os membros da escola de Frankfurt e influência deles recentemente, né? O pessoal da teoria da argumentação, etc. Vamos deixar esse direito burguês de lado, vamos, né, relativizá-lo ou deixá-lo de lado. É por isso que muitas vezes você não entende por que políticos conhecidos, inclusive, fazem de fato apologia ao crime, né? Uma mistura aí de apologia e de instigação ao crime, né? Defensores de bandidos. Por que isso? Por quê? Porque dentro dessa estratégia o papel do meliante, o papel do criminoso, ele é fundamental, ele é uma peça-chave, né? Ele é aquele indivíduo que vai levar o projeto revolucionário às últimas consequências, não é isso? Então, nos anos 70, o que é que se via? Anos 60 e 70, o professor universitário, né, fazendo aparelhamento em sala de aula e tentando levar alunos a se tornarem guerrilheiros junto com ele. Hoje isso não é mais necessário. Hoje o aparelhamento esquerdista, que tanto tem sido denunciado, inclusive pelo movimento Escola Sem Partido, ele visa outras formas de revolução que estão se engajando neste mesmo projeto, mas não para tornar o indivíduo, o estudante universitário, um guerrilheiro como no tempo de Dilma Rousseff, por exemplo, como no tempo de José Genuíno e outros. Não. Hoje, esse guerrilheiro ele já está pronto. E essa figura, essa instrução está lá no mini manual de guerrilha urbana do senhor Carlos Marighella, que nós aqui menosprezamos, mas diga-se passagem que o mini manual de guerrilha urbana do senhor Carlos Marighella, ao ser publicado, ele passou a ser livro de instrução de guerrilha e de formação de terrorismo no mundo todo, né? E até hoje é estudado por todos os grupos de guerrilha e de terrorismo, né? Você pode baixar na internet e dar uma lida nesse mini manual de guerrilha urbana, que você vai ficar surpreso
com o que você vai ver escrito, as instruções que você vai ver escrita e o que está acontecendo hoje no nosso grande centro urbano. Inclusive o terrorista, o perfil do terrorista Lobo Solitário, está lá no mini manual de guerrilha urbana do senhor Carlos Marighella. Tá certo? Bom, então você vai tendo o quê? Você vai ter a necessidade, como eu já expliquei várias vezes, da linha mestra de todo o pensamento revolucionário, que é a implantação da dialética. A dialética hegeliana marxista, ela é a filosofia central, ela é o eixo, ela é o pilar central de todo o pensamento revolucionário e de toda a praxis do pensamento revolucionário. Então, se existe um mundo real aí, a tese, eu vou ter que criar uma antítese. Qual é a antítese, no nosso caso aqui em questão, sobre essa abordagem? Qual é a antítese, então, da polícia? Qual é a antítese desse direito burguês? Qual é a antítese dessa ordem que o militarismo tem uma importante função de preservar? O banditismo. Então, cria-se, fomenta-se, deixa que o bandido atue, exatamente para que ele possa destruir a aplicação da dialética. Na dialética, a antítese destrói a tese para gerar uma síntese. Então ele vai ter o papel fundamental, o bandido, de destruir o que existe, contribuindo assim, segundo a teoria revolucionária, para que uma nova sociedade mais justa, segundo os revolucionários, ela possa aparecer. Tá certo? Então, daí porque essas novas concepções de direitos humanos, daí porque se criar se começar a se fragilizar e tentar se desmoralizar as forças armadas com comissões da verdade. Bom, se a comissão da verdade é como diz o Bolsonaro, se a comissão da verdade é para falar a verdade, por que não falou também dos atentados terroristas? Então, você vai tentar desmoralizar as Forças Armadas, isso por fora e por dentro, onde você vai tentar, através de associações, você vai tentar infiltrar entre os praças e os oficiais ideias comunistas revolucionárias. Então, você tem hoje dentro das polícias, seja ela militar ou civil, seja as Forças Armadas ou a Polícia Federal, você tem uma verdadeira aplicação da antítese dialética. Delegado versus agente, polícia versus governo, praça versus oficial, polícia versus governo. Então, para qualquer lado que você corra, você vai conseguir identificar, basta você prestar atenção dentro da sua própria corporação, ou você, enquanto um cidadão que está fora das corporações policiais, mas está acompanhando esse processo com atenção, você vai ver que em todo lugar existe uma situação de conflito, de rivalidade, porque é preciso implantar essa situação de conflito e de rivalidade dentro das corporações, para que essas corporações elas sejam minadas por dentro, que é a velha estratégia gramsciana de ocupação de espaços e de minar por dentro. Daí porque xingar as polícias de homofóbicas pelos seus próprios membros, xingar a polícia de racista pelos seus próprios membros, é a figura do intelectual orgânico gramsciano. Se um policial diz que a polícia é homofóbica, ele entende de polícia. Ele é um intelectual orgânico. O intelectual orgânico não é um indivíduo que tem saber livresco. O intelectual orgânico é aquele indivíduo que conhece aquele métier no qual ele atua. Então, se um policial diz que a polícia dele é racista, poxa, então ele está sabendo do que ele fala, porque ele é um intelectual orgânico, ele está ali dentro, ele conhece os meandros da coisa que a gente cá de fora não conhece. Então, é preciso que você esteja atento para esse tipo de estratégia,
que na verdade estão tentando de fato destruir as nossas polícias. Essa ideia de crítica, ela vem sendo muito mal interpretada. Não é crítica construtiva não, querido. É crítica no sentido dialético. Destruir. É no sentido derridariano. Né? O desconstrucionismo derridariano. Vamos desconstruir tudo. No sentido Foucaultiano, que adota também o discurso derridariano. Daí porque, inclusive, também todos os cursos de direito, todos os cursos de polícia, as pessoas também leem o famoso Vigiar e Punir do senhor Foucault. Apesar de não entender muito a teoria Foucaultiana, que o projeto Foucault é um projeto revolucionário, e ele diz isso, né? Mas ele fundamenta, inclusive, o abolicionismo penal, que prega a extinção do direito penal e o fechamento de presídios, né? Apesar das pessoas, parece que não estão entendendo muito bem, eu prefiro crer assim, mas não é por acaso que autores revolucionários estão seletamente colocados em planos de curso de academias militares e de cursos de direito por todo o Brasil. Tá certo? Então, por isso que nós estamos assistindo essa tragédia, né, em que as polícias militares estão sendo o alvo predileto das agressões de toda sorte, agressões físicas, bélicas, morais, né, agressões intelectuais, desses falsos intelectuais de esquerda que, quando muito lê Foucault e acha que entende de alguma coisa, acha que entende de segurança pública. Fiz um cursinho de mestrado ali em qualquer universidade de esquina e acha que já conhece o métier desse ambiente, desse universo tão complexo, né? Eu que ministrei cursos para a polícia do Brasil todo, né? Tenho 2 livros publicados, ainda assim me debruço para aprender mais e estudar mais, e hoje eu vejo um monte de autoridade aparecendo, entendida do assunto, dando explicação sobre tudo, né? Sem entender esses detalhes teóricos doutrinários revolucionários que estão sendo aplicados dentro da própria polícia militar, muitas vezes pelos próprios policiais militares, delegados, agentes, praças, né? Alguns sabendo o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo, outros não sabem, outros acham realmente, como eu achei no início, que estariam contribuindo para uma grande transformação da polícia, né, que estariam realmente trabalhando para uma reforma. É claro que as nossas polícias, elas carecem de reforma, como todas as nossas instituições que compõem a nossa estrutura republicana, carecem de reformas. O que eu estou chamando a atenção é que esse discurso reformista, ele é uma falácia. É um discurso desconstrucionista, é um discurso para extinguir determinadas instituições que, nos moldes em que estão, atrapalham sobremaneira a implantação de ditadura comunista no Brasil. E fazer com que as nossas polícias não trabalhem, limitar o trabalho das nossas polícias, é algo fundamental dentro desse projeto para que o bandido possa atuar, ocupar o espaço do guerrilheiro urbano em meio a uma sociedade propositalmente desarmada, para que esse bandido pudesse fazer o seu trabalho revolucionário. Eu espero com isso ter alertado você e esclarecido você para algumas questões importantes que fazem parte desse universo, tá certo? Se você gostou, se inscreva no meu canal, e eu peço também que você participe, faça perguntas, questionamentos e propostas sobre esse tema, para que eu possa expandir mais algum desses temas aqui que foram muito sumariamente colocados. Tá bom? Conto com a sua participação e com a sua inscrição. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção.